Boa noite a todos. Vamos baixar um pouquinho aqui. Sejam bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis, principalmente aos pais que estão retornando hoje, depois de umas semanas aí de férias, né, com as crianças. Então, hoje a evangelização está retornando. A gente já sente aquela diferença no ar, né? Esse burburinho. E a gente sente falta, a gente está tão acostumado com isso durante o ano todo que quando entra em férias a gente sente até falta. Então é muito bom tê-los novamente conosco aqui e os demais que nos acompanharam também durante esse período de férias. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca, para que possamos então fazer a meditação e em seguida fazermos a prece. Não raro, a sensação de culpa tem nos afastado da felicidade e criado muito sofrimento em nossa vida. Os erros que cometemos, quando não vistos com as lentes do amor, da humildade e do perdão, podem nos dar a sensação de que somos criaturas horrendas e abomináveis, dignas apenas de castigos e dores. Vamos nos enxergar como Deus nos vê. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Posso ter me equivocado muitas vezes, cometido os maiores deslizes do mundo, mas Deus continua me vendo como um diamante de grande valor, ainda que momentaneamente encoberto pela lama dos meus erros. Então, meus irmãos, nesse momento vamos acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos e procurar visualizar a presença do amigo Jesus. Que deixemos que Ele chegue até perto de cada um de nós, com seu sorriso, com seu amor, e nos envolva com um abraço fraterno e carinhoso. E assim, Senhor, envolvidos por esse amor, só temos a agradecer pela oportunidade da vida, de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, procurando através dos Teus ensinamentos a paz de que necessitamos para seguir adiante em nossa vida, em nossa caminhada, superando as dificuldades, os erros, mas tendo a certeza de que jamais estaremos desamparados. Que o Teu amor, Senhor, envolva a esta casa e a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que possamos refletir sobre os ensinamentos da noite e que eles façam parte da nossa vida. Te pedimos pelos nomes que foram colocados ali na cesta, para que sejam assistidos e amparados. E te pedimos também pelo nosso irmão Serginho, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ele receba todo auxílio e todo amparo, Senhor, para que tudo transcorra em paz. Obrigado, Senhor. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o Serginho colocou aí. O Serginho hoje vai estar trazendo para a gente Casa Espírita, Escola, Hospital e Oficina de Luz. Boa noite a todos. Mais uma vez, é muito bom a gente estar aqui, né? Uma responsabilidade muito grande, principalmente da gente falar, né, sobre o que a Casa Espírita representa
para nós. Então, como diz o título aí, né? Escola, hospital e oficina de luz. Porque a Casa Espírita é isso tudo para nós. E é uma responsabilidade muito grande para quem trabalha na casa como um todo, né? Em todas as tarefas da casa, principalmente por cuidar dessa escola, desse hospital, dessa oficina de luz. Tudo aquilo que ela proporciona a nós. Então, acho que todos nós que fazemos parte do movimento espírita, a gente tem que dar valor, né, a cada um que trabalha na Casa Espírita, em todas as frentes. É na evangelização, é na direção, é na palestra, é na assistência social, tudo. Porque isso faz um bem para todos nós. Porque é o caminho do bem, né? Cada um que trabalha aqui vem trazer um pouquinho do seu tempo, da sua disposição, do seu amor, do seu conhecimento, para compartilhar uns com os outros. E é assim que vai fazendo com que essa escola, esse hospital, né, essa oficina de luz se sustente, porque se não tivesse os trabalhadores da casa, isso tudo aqui não seria possível, não adiantaria ter aqui só as paredes, só as cadeiras, né? A Casa Espírita é feita de pessoas, espíritos encarnados que somos. Então, cada um de nós aqui tem uma contribuição também de quem vem aqui assistir, porque isso, assistir às palestras, né, isso também, de alguma forma, incentiva a gente a se aprimorar, a trazer coisas interessantes para vocês. Então, é um conjunto de coisas que acontecem na Casa Espírita que fazem com que ela conforte, que ela ensine, que ela cure. Então é muito importante que a gente cuide dessa casa, cuide das pessoas dessa casa, porque é importante para todos nós, em algum momento, precisamos dela, ou sempre, né? Pode ser que sempre estamos precisando, mas pode ser que não, mas em algum momento a gente precise. Então é importante que essa casa esteja firme, com bons propósitos, né? E estar podendo aí nos auxiliar na nossa caminhada. Então, esse meu estudo aí da noite tem né, a função aí de tentar trazer um pouquinho disso, né, para a gente poder pensar cada vez mais nessas responsabilidades e naquilo que nós podemos fazer. Cada um de nós, quem já trabalha na casa, quem ainda não trabalha e quer trabalhar, porque a casa precisa sempre de trabalhadores. Então, saem uns, entram outros, a gente vê, né, a mocidade ali, também já vindo fazer parte dos trabalhos da casa, né? Renovação é importante, né? Eu não vou estar aqui amanhã, Fernando, né? A gente vai envelhecendo e vai tomando o nosso caminho, vai seguindo a nossa caminhada, né? E é necessário que outros venham. Então é necessário sempre ter pessoas que estejam dispostas a colaborar em todas as frentes. Então eu listei aqui algumas coisas para a gente falar na noite de hoje, né, como a concepção da Casa Espírita e sua importância, a Casa Espírita como escola, né, difusão do conhecimento espiritual, Casa Espírita como hospital, assistência e acolhimento, Casa Espírita como oficina de luz, trabalho e transformação, e os desafios contemporâneos e perspectivas futuras. E a concepção, né, da Casa Espírita e sua importância.
E aí eu trouxe aí um pouquinho do histórico, né? Que isso tudo começou, né, como a gente bem sabe, lá com a codificação de Kardec, né? Aliás, isso já começou bem antes, mas para nós aqui encarnados, né, toda a preparação já começou antes, mas para nós encarnados e aqui para o plano terreno, começou com a codificação de Kardec. E aí todas as reuniões que foram sendo feitas a partir dessa codificação, né, todos aqueles que estavam iniciando o movimento espírita, né, começaram a se reunir. E aí, né, a partir daí, começou-se a ter então, né, núcleos de reuniões. E normalmente, né, muitas casas espíritas que eu tenho conhecimento, elas começaram assim. Alguns estudantes da doutrina se reuniram na casa de alguém. Alguém falou, não, vamos fazer uma reunião lá em casa, vamos começar a ler o Evangelho, vamos começar a estudar, né? E dali, daqui a pouco, surgiu uma casa espírita. A pessoa que era dona daquela casa doou a casa, e aí a coisa foi crescendo. E aí dali tinha um terreninho ao lado, e comprou o terreninho ao lado, e hoje, se a gente pesquisar a história de muitas casas espíritas, as reuniões começaram assim, com pessoas que começaram a se reunir numa casa de alguém, e dali em diante surgiu uma casa espírita, né? Não foi como muitas também que criaram. Essa aqui foi uma casa que, né, pela história que eu conheço, ela surgiu realmente uma construção, né? Então, né, essas primeiras casas espíritas, né, surgiram lá no século XIX, e para estudar o espiritismo, justamente tudo aquilo que estava acontecendo, toda a codificação que estava acontecendo, todos os envolvidos queriam estudar, queriam aprofundar, queriam conhecer mais, e dali em diante foram surgindo, né? E ao longo do tempo, né, essas casas espíritas foram evoluindo, foram tomando organização, foram tendo organização, né? Hoje, como a gente sabe, tem toda uma estrutura, principalmente aqui no Brasil, de uma federação, né, a nível nacional, federação a nível estadual, para que haja, né, uma organização e uma padronização, né, do estudo que é aplicado, do atendimento que é feito. Há que se ter isso para que não vire uma bagunça. Senão, cada casa espírita, né, acaba querendo fazer aquilo que muitos da casa espírita, pessoas, acabam puxando, né, para o seu lado. Não que algumas casas espíritas, devido até à localização, às vezes elas têm uma particularidade, mas a sua essência, né, a sua base, ela tem que ser sempre em cima daqueles daquilo que é trazido pelas federações, principalmente a Federação Nacional, né, a FEP. Então, né, há que se ter essa organização, e ela foi evoluindo ao longo, né, dos anos, para que a gente chegasse ao que a gente tem hoje de organização, né, organização e unificação também. Hoje a gente tem um conselho, né, de unificação, que é justamente para tentar diminuir ao mínimo as diferenças entre as casas. Porque há de se ter, porque a gente está falando de casa espírita, como eu falei aqui, a casa espírita não são só, né, paredes, cadeiras, né? Ela é feita por pessoas, e as pessoas acabam, algumas vezes, querendo puxar um pouquinho, às vezes desviar um pouquinho daquilo que deve ser a base do estudo, a base do atendimento e tudo mais de uma casa espírita. Então, por isso que é importante que as casas espíritas falem, que tenha uma organização, que tenha, né, essa conversa, né? E falando, né, como consolidação como espaço de estudo, atualmente as casas espíritas são reconhecidas como centros de estudo e prática do espiritismo, com forte presença comunitária.
né, a gente sabe, né, como as casas espíritas elas têm esse atendimento das comunidades, né, que é principalmente e não somente os atendimentos às famílias carentes, mas, né, a gente trazer palestras aqui, os estudos que são aplicados na casa, são atendimento à comunidade. Então, todos nós que frequentamos a casa, de alguma forma, estamos envolvidos nos estudos da casa, né? Então, é por isso que a gente vê como o Espiritismo tem essa forte presença na comunidade, né? E sobre os princípios doutrinários do Espiritismo, né, a crença na reencarnação, né, o Espiritismo fundamenta-se na ideia de que a alma reencarna para a evolução espiritual ao longo de várias vidas, né? Isso é algo que a gente vem falando sempre, em todas as palestras, quase todo mundo toca nesse assunto, né? Eu também, por várias vezes, quando eu venho aqui fazer palestra, eu falo sobre isso, sobre o nosso plano reencarnatório, sobre a gente ter, né, um plano reencarnatório, de estar aqui com um propósito. A gente não vê aqui a passeio, cada um de nós aqui tem, né, esse plano reencarnatório traçado, e o que é necessário que a gente faça para quê? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir. Então, ao sair daqui, quando nós desencarnarmos, a gente tem que ter feito algo por nós e feito algo pelo coletivo, algo que realmente a gente, né, ajude quem? A Jesus, que é o nosso grande governador, né, desse planeta. A gente está aqui com algumas missões de ajudar Jesus naquilo que diz respeito à evolução do planeta. Quando a gente fala, o planeta vai evoluir, né, para um mundo de regeneração, né, e assim por diante. Mas não é só Jesus que vai vir aqui e vai transformar a Terra. Isso depende de nós. Cada um de nós aqui tem o seu papel. E esse papel é para com Jesus. E para conosco é principalmente para com Deus, né? Que nós somos filhos de Deus, cada um de nós aqui, né, tem, né, essa função, essa missão individual de sermos espíritos perfeitos. Nós fomos criados lá simples e ignorantes para chegar à perfeição. Então, cada um de nós aqui, né, passa por várias reencarnações aqui na Terra e podendo também reencarnar em outros planetas, mas principalmente aqui na Terra, porque a gente tem muita ligação aqui com a Terra, né? E a gente, com esse intuito de progredir, a gente vai reencarnar aqui várias vezes, né? O princípio do Espiritismo é a reencarnação, com o intuito de evolução. A comunicabilidade, né, entre o plano material e espiritual, né, comunicação com os espíritos, né, algo que a gente, no Espiritismo, é também uma das bases que a gente tem, né, sabemos que há essa possibilidade, né, da gente encarnar, se comunicar com os desencarnados, e isso cada vez mais vai se tornando algo, eu costumo dizer que, muito provavelmente daqui a uns anos, 50 anos, 100 anos, talvez a gente vai ser muito mais comum para nós termos esse contato com o mundo espiritual, porque o planeta Terra vai deixando de ser material, cada vez, quanto mais a gente evolui, mais a gente vai se tornando, né, espiritual. Então isso vai ser muito mais tranquilo de se lidar, até porque muita gente ainda tem medo. Não vou na casa espírita, Deus me livre de ter um espírito lá, a gente vai entrar na casa espírita e vai ver espíritos. Sim, vai ver como a gente vê em todos os lugares, só que a maioria está tudo encarnado, né? Então nós somos espíritos. Mas à medida em que o planeta vai deixando de ser material, a tendência é que coisas espirituais aconteçam e se tornem mais natural para todos nós, tá? E a comunicação vai se tornar até cada vez mais fácil. É algo que eu vislumbro isso para o futuro, né? Dentro de tudo aquilo que a gente estuda, né, eu acho que a evolução e o futuro é esse.
E prática da caridade, né? A caridade é praticada como uma expressão de amor e ajuda ao próximo, central nas atividades espíritas, né? Como diz, né, aquele ditado de fora da caridade não há salvação, né? Que bem Kardec nos trouxe e que, né? Porque a prática da caridade é um caminho do bem. O que Jesus nos ensina? Que nós devemos seguir o caminho do bem. E os espíritos também indicam isso para nós. A cada comunicação, a cada ensinamento que a gente tem dos espíritos, eles ensinam o quê? A prática do bem. E o caminho da caridade, não aquela caridade somente material, né, que é importante, é muito importante, principalmente para aqueles que estão desesperados, muitas vezes a necessidade é essa, é matar a fome e o frio, a sede. Mas, além disso, né, a gente tem muito mais a fazer do que somente essa ajuda material. É ajuda espiritual, é ajuda de acolhimento, né? Eu falo muito, né, na minha palestra sobre isso, né, eu gosto de falar sempre sobre isso, né? Essa ajuda que a gente empresta o ombro, empresta o ouvido, né? E às vezes a gente tem uma palavra amiga, mas se a gente não tiver, só o fato da gente deixar o outro falar, já é uma caridade nossa. Quando a gente, né, deixar o outro falar com atenção, dando atenção àquela pessoa, para que ela possa falar, né, para que ela possa desabafar, para que ela possa chorar. Muitas das vezes aquela pessoa só quer isso, né? Eu costumo falar de uma história de um amigo lá de Macaé. Eu estou lembrando que eu vim de Macaé hoje a trabalho, e esse amigo estava numa... eu já contei isso aqui algumas vezes, eu gosto de lembrar disso, né? Que o amigo estava lá num almoço fraterno para pessoas de rua, e um rapaz parou com ele, ficou ali conversando com ele, falando, e ele preocupado de que o rapaz ia perder o almoço, estava dando o final da hora de servir o almoço, e ele falou para o rapaz: vai lá, senão você vai perder o almoço. E o rapaz falou assim: a minha maior intenção de vir aqui hoje não é nem muito pelo alimento, porque o alimento está ok, eu sei que vou ser servido, mas eu queria conversar um pouco, porque eu estava muito angustiado, e eu ter ficado aqui conversando contigo foi o que eu mais precisava hoje. Eu te agradeço e agora eu vou lá almoçar. Mas, e ele, né, esse amigo meu lá, falou assim: nossa, isso me causou um choque, porque eu pensei que ele vinha ali para almoçar, e eu nem prestei tanta atenção que ele só queria desabafar, que ele estava precisando daquele desabafo ali comigo, né? E eu estava preocupado em dar o alimento a ele. Mas ele, além do alimento, ele queria muito mais essa caridade minha de deixar ele conversar comigo, a gente trocar algumas palavras, que era o que ele mais precisava. Então a caridade precisa ser isso também, e principalmente isso, eu acho, né? A minha opinião é que isso é a caridade principal, né? É a gente poder, né, trazer um acolhimento às pessoas. Muitos estão em sofrimento, e isso não são pessoas de rua só, não. São pessoas ao nosso lado, pessoas da nossa casa, né? Muitas vezes é alguém que está do nosso lado e a gente não presta talvez atenção naquelas pessoas. A gente precisa talvez pensar um pouquinho mais nisso, né? Pessoas que estão ao nosso lado, que precisam dessa caridade. Ah, mas caridade não é só para aqueles da rua? Não, de jeito nenhum. A caridade é para todos aqueles que estão ao nosso lado, no trabalho. Tem pessoas no nosso trabalho que estão precisando da nossa ajuda. Uma conversa, um cafezinho ali, às vezes no cafezinho a gente consegue conversar e ter algo bom. Então, que a gente possa prestar cada vez mais atenção, né? Mas falando aqui da casa espírita, né, que é a nossa grande intenção, a casa espírita tem essa, né, essa função, principalmente aqui também, né, de acolher as pessoas, de acolher todos nós, né?
através de várias atividades. Então, né, essas atividades, essa prática da caridade aqui, assistência social, de fornecer, né, alimento, roupas, né, mas também evangelizar. Né? A evangelização também é parte da caridade, porque muitos de nós nos dedicamos aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos que estão aí fazendo parte da evangelização, as palestras, são os estudos, tudo isso faz parte, né, dessa caridade que a Casa Espírita fornece. Na comunidade, no impacto social positivo, né, que a gente acaba trazendo para a sociedade também, né, a inclusão, o apoio social, fortalecendo a coesão comunitária e bem-estar geral, né, isso é uma função nossa também aí, como Casa Espírita, né? Apoio moral, oferecendo aí orientação moral baseada em valores éticos para fortalecer a fé e a resiliência dos frequentadores, né? A resiliência, a paciência, né? Fortalecer a fé principalmente, né? O quanto a gente fala sobre isso, né? O quanto a gente precisa ter a nossa fé, o nosso contato com Deus, através das nossas orações, através da prática do Evangelho no lar, que faz muito bem para a nossa casa, né? para as energias da nossa casa, o quanto isso é importante, isso para fortalecer realmente a nossa fé, nosso contato com Deus, contato com os bons espíritos, né? Suporte espiritual, né? Proporcionar um espaço para o desenvolvimento espiritual e reflexão, fomentando a paz interior e a solidariedade. Então, isso tudo aí a Casa Espírita, né, vem trazer para nós. E agora a Casa Espírita como uma escola, né, difusão do conhecimento espiritual. Esse estudo e educação espiritual, né, a gente sabe como, né, principalmente, né, quando a gente está no início do ano, principalmente, a gente às vezes no meio do ano também tem início de estudos e aí a gente faz divulgação regular sobre os cursos que a Casa Espírita oferece, e isso acontece praticamente em todas as casas espíritas, né? É difícil você ver uma casa espírita que não tem um estudo. Então, o estudo é muito a base da doutrina espírita. O incentivo ao estudo, né, ele sempre está numa casa espírita. É difícil, então, a gente ir a uma casa espírita e lá não encontrar estudos, porque a casa espírita tem isso como função principal. A gente estudar. Por quê? Porque o estudo, a leitura, né, isso faz com que a gente progrida, evolua. E como eu falei agora há pouco, qual é a nossa função aqui? A nossa função na Terra, uma delas, é evoluir. Tá? Então a gente precisa o quê? De estudar. Estudar não só intelectualmente, mas estudar também a parte moral. E a gente sabe como, né, o nosso planeta tem carecido disso, de melhorar a sua moral. O nosso intelecto ele tem avançado bastante, mas o nosso moral precisa elevar. E os estudos espíritas, eles trazem isso para nós. Não só trazendo conforto, que o estudo espírita também, à medida em que a gente vai conhecendo, entendendo cada vez mais como, né, as coisas acontecem, né, como que é o ciclo, muitas vezes, da nossa passagem aqui pela Terra, tudo que pode já ter acontecido e tudo que ainda pode acontecer. Então isso são coisas que muitas vezes nos confortam. Não é para trazer desespero para ninguém, né, quando a gente fala sobre isso. É muito pelo contrário, é para que a gente esteja atento com aquilo que a gente está fazendo hoje, porque isso que a gente vai fazer aqui hoje vai ter um reflexo lá adiante. E se algo está nos acontecendo hoje, bom ou ruim, isso é reflexo do passado. Então são as sementes que a gente vem plantando e isso vai ter uma colheita, né?
Como Joana de Ângeles diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todos nós aqui, aquilo que estamos plantando, semeando, vai ter uma colheita no futuro, né? Então, que a gente observe aquilo que a gente está semeando. E os estudos vêm nos trazer justamente os ensinamentos sobre isso, sobre aquilo que é o nosso propósito aqui na Terra, como as coisas acontecem, né? A lei de causa e efeito, ou ação e reação. Então, os estudos, né, eles vêm nos trazer justamente essa reflexão, esses esclarecimentos, são muito necessários para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível essa nossa caminhada aqui na Terra. As leituras, reflexões, né, como eu falei aqui também, as palestras, né, as palestras que a gente traz aqui para vocês, ela também tem um cunho educativo, para tentar fazer com que vocês pensem, né, nós todos, né, não vocês, nós, né, porque nós que preparamos os estudos também somos, de alguma forma, né, obrigados a aprofundar o nosso estudo, aprofundar a nossa pesquisa, para que a gente venha aqui na frente e não fale algo errado, algo incoerente com aquilo que realmente a doutrina espírita traz. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande também quando a gente traz, mas, por outro lado, é algo que, para nós todos, ele tem que servir como, né, reflexões, como ensinamento. É algo para a gente aproveitar, né? Mas não só isso, né? A gente que fala muito sobre o que a gente pode fazer fora da casa espírita, né? Fazer as nossas leituras em casa, ler um bom livro, né? A gente está, né, incentivando a todos nós aqui a fazer, né, o aproveitamento de tudo aquilo que a gente tem. A gente tem biblioteca aqui, né? A gente tem como, né, aproveitar a biblioteca, a livraria. Então, é oportunidade que a gente tem que aproveitar. Aproveitar aquilo que a Casa Espírita está nos oferecendo. Formação de valores e ética, né? A promoção do altruísmo, né? As Casas Espíritas incentivam o altruísmo, estimulando ações que beneficiam o próximo sem esperar retorno. É a gente se desapegar, a gente ser humilde, poder realmente ajudar os outros, as outras pessoas. A prática da caridade que eu falei vem justamente sobre isso, fala sobre isso, né? Que é ajudar o próximo. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Ah, eu vou entrar numa causa lá no longe. Novamente, a prática, né, do bem é do nosso lado. Está mais próximo do que a gente espera. Então, vamos, né, ter um pouquinho mais de observação sobre aquelas oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia. Elas estão mais próximas do que a gente imagina, né? Então, e fazer essa prática do bem sem esperar nada em troca. Eu vou fazer porque eu vou ser beneficiado. Não. Faz sem esperar nada. Faz porque a gente precisa fazer. Porque no final do dia, quando a gente deita a cabecinha lá no travesseiro, isso faz um bem danado. Mas que a gente não fique só esperando isso, né? Eu vou fazer justamente porque eu vou ter um retorno, né? Que a gente faça porque é o nosso caminho, é o melhor caminho, para que a gente se sinta bem. E fazendo isso, a gente faz com que cada vez mais a gente tenha oportunidade de praticar o bem. Cada vez mais. A gente atrai bons espíritos que nos auxiliam nessas tarefas, quando a gente se propõe a seguir um caminho do bem. Valorização do respeito, né? O respeito mútuo é cultivado com base para as relações harmoniosas e convivência pacífica, né? A gente aqui na Casa Espírita e no movimento espírita como um todo, não incentiva, né, rivalidade, brigas, forçar qualquer pessoa que seja a entrar para o movimento espírita. Nós somos pacíficos,
né? Às vezes até tem gente que fala assim, nossa, mas o espiritismo é muito pacífico, é muito, né? Mas é assim, a gente aqui não precisa forçar ninguém a nada. A gente precisa o quê? Praticar o bem e dar o exemplo. Porque Joana de Ângeles também fala isso, né? Por mais que a gente não perceba, tem alguém observando a gente. Tem alguém nos tirando como exemplo. Então, que a gente possa ser exemplo para alguém, para um filho, para um neto, para um marido, para a esposa, para um companheiro, companheira, para um amigo. Então, tem pessoas nos observando o tempo todo e nos tiram como exemplo, sem a gente nem perceber, sem a gente nem saber. Então, o que a gente precisa fazer é isso, seguir o nosso caminho, seguindo aquilo que a gente acredita. Se estamos aqui no Espiritismo, a gente ter isso como prática, né, do bem, da caridade, do amor ao próximo, para que isso realmente, né, se multiplique cada vez mais, sem a gente precisar forçar ninguém a nada. A gente não precisa chegar em alguém ali de fora que não conhece o Espiritismo, agarrar ele pelo braço e falar assim, vamos para a casa espírita. Não vai funcionar, não adianta. A gente não vai convencer ninguém dessa maneira. As pessoas têm que ser convencidas pelaquilo que elas acreditam e a gente conversar, dialogar, né, com respeito, com passividade, né? Não é passividade a palavra. Pacificamente isso. Porque passividade é outra coisa. Mas enfim, incentiva a responsabilidade, né? A gente sabe que a doutrina espírita ela nos traz muita responsabilidade, sim, né? Porque a gente passa a entender que a responsabilidade é nossa. A gente para de falar ou apontar para o outro, né? Porque muitas vezes a gente tem essa mania de falar, não, mas é o fulano que está fazendo isso comigo. Mas se a gente analisar muito bem a situação, a gente vai ver que somos nós somos responsáveis por provocar uma situação. Nós somos responsáveis pela nossa caminhada. A gente não pode culpar o outro pelo aquilo que estamos trilhando a nossa caminhada. Todos nós aqui somos responsáveis. Isso às vezes sim assusta as pessoas. A gente sabe que muitas pessoas às vezes entram no Espiritismo, começam a ter um estudo no Espiritismo, quando verifica que a responsabilidade é dela, ela que tem que tomar a rédea da sua vida, ela vai embora. Ela ainda não está preparada, ainda não quer, tem medo disso. Mas o Espiritismo nos ensina isso. Nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Nós temos que realmente assumir isso, né? Por mais que a gente esteja em ambientes, né, que nos influenciem, e a gente sabe que isso pode acontecer, que a gente consiga entender a nossa situação na sociedade. Que por mais que nós temos uma cultura, uma educação que muitas vezes nos levam para um determinado caminho, aquele caminho está sendo também permitido por nós. Por mais que a gente, né, vá nessa onda, mas nós estamos indo porque nós temos o livre-arbítrio. Às vezes somos forçados, às vezes não tem um outro caminho, mas é o nosso livre-arbítrio, né? Então isso é uma responsabilidade que nós temos, né? Os cursos regulares, né, a gente já falou aqui, né, toda casa espírita tem, né, todos os cursos que são oferecidos, né, sobre toda uma estruturação da federação, né, da Federação Espírita Brasileira, né, para que a gente possa, né, evoluir, para que a gente possa cada vez mais aprofundar o nosso conhecimento da doutrina espírita, daquilo que é esperado de nós. As palestras, né, que a gente tem na casa, todas as casas
né? É difícil, eu falei de estudo, mas praticamente também todas as casas sempre tem uma palestra, né? Então as casas espíritas, elas têm essas rotinas, né, que são oferecidas, né, para todos nós. E a casa espírita como hospital, né, assistência e acolhimento. Tu deu uma pausa. Gente, eu não sei se é daqui, mas a gente recebeu um pedido, tem um Suzuki Prata, placa LPT 3A69, está parado na rua, mas está atrapalhando alguém a entrar ou sair. Quer que eu veja Se não está aqui, pode ser. Tá bom? Obrigado. Então, né, agora, atendimento fraterno, né, e passes, né, atendimento com passe consiste na transmissão de energias para promover equilíbrio energético e bem-estar espiritual. Então, né, a gente sabe, né, sempre há essa rotina, né, que é seguida pela maioria das casas espíritas, em que sempre seguindo de uma palestra a gente tem, né, a sessão do passe, né, onde os médiuns passistas eles se dispõem à aplicação do passe, né, que é uma transmissão de energia do plano espiritual e também do médium, né, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, né, que não é o intuito da palestra, mas enfim, é uma transmissão de energia para cada um de nós, para que nós, naquele momento que somos atendidos dentro do passe, da sala do passe, a gente tem um tratamento ali, ou uma recarga das nossas energias, dos nossos centros de força, né, que são necessárias, né, para a nossa caminhada, às vezes para alguma coisa que o nosso organismo está precisando, né? Então atende toda parte física e espiritual nossa. Então o passe é uma forma de harmonização das nossas energias para que a gente possa se sentir melhor, né? Seja uma cura, né? A gente tem aí, e aí a gente vai falar de tratamentos mais específicos, né? Mais específicos que algumas casas espíritas fazem tratamento, né? Um pouco diferente do passe, mas seria, né, um passe mais específico de cura, né? E o amparo fraterno, né? A gente tem o atendimento fraterno também nas casas espíritas, onde as pessoas podem e têm ali um momento de ter uma pessoa dedicada ali para acolher, né, as pessoas que chegam na casa, às vezes muitas desesperadas por problemas que estão passando. Então a gente tem uma pessoa, às vezes duas pessoas que fazem um atendimento fraterno, né, acolhem aquela pessoa, conversam com a pessoa, indicam àquela pessoa às vezes o melhor caminho a ser seguido, né? Às vezes direcionam para uma palestra, às vezes direcionam para um estudo, às vezes direcionam até para um atendimento médico, né? Porque às vezes a pessoa tem um problema de saúde e precisa, né, também seguir um tratamento médico. Então o acolhimento fraterno nas casas espíritas existe, né, e atende a todos nós. Isso não é só para aqueles, muitas vezes, que as pessoas às vezes vêm, assim, frequentam regularmente, até tarefeiros da casa, e às vezes não observam que o atendimento fraterno pode ser para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. A gente às vezes está com um problema, está precisando desabafar, está precisando de um acolhimento fraterno, e a gente pode ter isso na casa espírita. A gente tem esse recurso dentro da casa espírita que a gente pode conversar com alguém dentro, né, desse atendimento fraterno. Apoio emocional, espiritual necessitado, né, o conforto emocional, práticas que fornecem, né, conforto e esperança a pessoas que enfrentam dificuldades emocionais.
né? Parte é esse atendimento fraterno, parte é o trabalho que é feito aqui na casa de acolhimento de famílias carentes, né? Tem grupos aqui que fazem, que vêm até a casa aos sábados aqui para serem atendidas, não só o atendimento material, como eu falei, recebem, muitos aqui são atendidos em cestas básicas, roupas e tudo mais, mas principalmente esse acolhimento emocional, né? Então as famílias aqui, né, a gente sabe que quando a gente fala muitas vezes famílias, mas quando a gente vê os grupos que frequentam as casas espíritas nesses grupos de atendimento socioeconômico, a maioria são mulheres, né? Não são homens, a maioria são mulheres que frequentam esses atendimentos, porque os homens muitas vezes já até abandonaram as suas famílias, tá? Isso não é particularidade de nenhuma casa espírita especificamente, basicamente é todas as casas espíritas lidam com mulheres e crianças, né? Muitas são abandonadas, mas muitas não, é porque o homem não participa, ou porque acha que não precisa, ou porque, como eu falei, já abandonaram aquela família, né? E aí as mulheres que ficam com esse fardo de seguir ali com os filhos, muitas vezes tocando a casa, né? Mas enfim, a casa espírita, ela fornece esse apoio a essas famílias. De idosos também, né? A gente tem grupos de idosos, tem grupos também de especiais, crianças e jovens e adultos também especiais que são atendidos pelas casas espíritas. Então tem todo esse conforto para as famílias, né? Porque não é só aquele que é atendido, muitas vezes é todos aqueles que estão em volta dessas pessoas que vêm aqui a serem atendidas. Fortalecimento espiritual, né? Atividades que promovem o bem-estar espiritual e a resiliência interior. Através disso tudo que eu falei, né? Esse fortalecimento espiritual, né? É fazer com que a gente olhe para dentro, para que a gente possa se fortalecer espiritualmente, possa estar em conexão, né? Através da nossa fé com Deus, com os bons espíritos. É esse fortalecimento. Tratamentos espirituais, né? Fluidoterapia, orientação espiritual, né? A fluidoterapia, né? Como eu falei, é uma semelhante ao passe, né? Que é esse tratamento mais específico, que é um tratamento, né? A gente diria assim, como o passe que a gente tem após as palestras é mais genérico, digamos assim, né? Que atende a todos de uma forma mais geral, e nós somos atendidos nessas nossas energias necessárias. Muitas vezes são tratamentos para nós também. A gente é atendido ali em coisas que muitas vezes fisicamente nós estamos precisando, mas espiritualmente também. E a fluidoterapia, ela é mais dedicada a um tratamento específico de pessoas que estão com algum problema maior, né? E aí então tem casas que elas aplicam a fluidoterapia. Orientação espiritual, né? Orientação espiritual auxilia na conexão interior para o equilíbrio mental e emocional, né? Então isso eu já falei um pouco aí. E a casa espírita como oficina de luz, né? Trabalho e transformação. E aquilo que eu falei aqui no início, né? A casa espírita é feita de pessoas. São necessárias paredes, né? São necessárias salas, são necessárias cadeiras, mas se não tivesse as pessoas aqui trabalhando pela casa, que é um trabalho voluntário, ninguém recebe nada para estar aqui, nem para fazer parte da diretoria, nem para fazer atendimento fraterno, nem para vir dar palestra. Que pena, podia que está ganhando um dinheirinho. Fala com a presidente aí. Meu cachê. Brincadeiras à parte, mas é um trabalho voluntário, né?
E o trabalho voluntário, ele precisa sempre de pessoas dispostas a doar um pouco do seu tempo, estar aqui ajudando em todas as tarefas que a casa tem. E a casa espírita, né, ela tem muitas atividades, muita coisa. Eu falei aqui de várias coisas aqui que são feitas na casa espírita, né, o passe, a palestra, o estudo. Isso tudo demanda de pessoas dedicando seu tempo a estar aqui, passando conhecimento, passando algo, né, adiante. Então, todos nós somos chamados ao trabalho na casa espírita. Então, todos nós que estamos aqui e temos, de alguma forma, um tempinho para poder se dedicar, são sempre muito bem-vindos. A gente sempre incentiva isso, né? Que a gente possa valorizar, né? Eu falei isso também aqui no início, né? Como a gente tem que valorizar cada um que está aqui fazendo algo para o todo, né? Novamente, né, o fortalecimento comunitário, né? Porque cada um de nós aqui se dedica, né, à comunidade, se dedica a receber, né, esses grupos, como eu falei aqui, o grupo de idosos, o grupo de especiais, o grupo de carentes, né? Então, isso tudo tem, né, a sua função e o seu valor. A promoção da solidariedade do bem, né? As casas espíritas promovem ações que fortalecem a solidariedade entre as pessoas e comunidades. Né? A gente sabe como as casas espíritas promovem cada vez mais, né, eventos que fazem com que as pessoas venham aqui, se confraternizem. Isso é algo que, né, é um teatro, trazer um palestrante diferente aqui, que, né, como nós tivemos agora há pouco tempo, né, das cartas, tivemos o palestrante que veio aqui com as pinturas. Como que isso, né, faz com que as pessoas venham à casa espírita, é um atrativo para fazer com que cada vez mais, né, tenham movimentos de solidariedade para a gente poder ter aqui na casa um elevador, né? São ações solidárias, solidariedade, né? E eu já falei aqui sobre auxílio aos vulneráveis, né? E a cultura de amor ao próximo e a nossa evolução moral, né? O trabalho nas casas espíritas contribui para o desenvolvimento ético e espiritual dos indivíduos, elevando seus valores pessoais. É a nossa reforma íntima, que é olhar para dentro e saber aquilo que nós estamos fazendo. Nós somos cada vez mais incentivados dentro da casa espírita a olhar para aquilo que estamos fazendo, a responsabilidade que eu falei agora há pouco, fazer com que cada um de nós aqui assuma a responsabilidade pelo seu papel aqui na Terra. E, consequentemente, né, essa melhoria social. Se a gente consegue absorver, né, esse conhecimento, esses ensinamentos que a gente tem nas casas espíritas e levar para fora daqui, né, levar para a sociedade, levar para a nossa família, porque muitas pessoas da nossa família muitas vezes não frequentam, às vezes frequentam muito irregularmente, uma outra religião até, mas que a gente possa levar aquilo que nós aprendemos aqui para fora. Aquilo que a gente aprende aqui na casa espírita não é para ficar aqui na casa espírita, é para sair daqui, é para a gente sair daqui e levar isso para fora daqui. Porque tem muitas pessoas às vezes que pensam, eu estou indo lá na casa espírita, e aí às vezes dentro da casa espírita se comporta de uma maneira, mas a gente precisa se comportar sempre em qualquer lugar daquela maneira. Aquilo que a gente aprende, a gente pratica, levar para fora principalmente, é para a sociedade, é no nosso trabalho, né? Aquilo que a gente aprende aqui é ter paciência, resiliência, o perdão, é com aquele amigo difícil do trabalho também. Ele não está isento disso não. Porque muitas das vezes o amigo difícil somos nós, hein? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes somos nós esse amigo difícil do trabalho. E às vezes a gente não enxerga, prefere aquilo que eu falei, apontar para o outro. Então, temos que assumir a nossa responsabilidade.
responsabilidade, nossa parcela aí de responsabilidades também. E aí os desafios, né? A gente já vai encerrando aí, os desafios contemporâneos e perspectivas futuras, né? Adaptação às novas tecnologias e meios de comunicação. A gente vem enfrentando cada vez mais essa evolução tecnológica, né? Na nossa sociedade, em tudo, todos os segmentos, no trabalho principalmente, né? Como a gente vê as coisas evoluindo, mas com certeza na nossa sociedade, como a gente tem visto aí, né? Muita discussão sobre aquilo que tem acontecido com as inteligências artificiais, com as redes sociais. A gente precisa discutir, a gente precisa participar dessas discussões para que a gente melhore, para que a gente se proteja, né? Proteja das famosas fake news, né? Como tem coisas acontecendo, né? Golpes, né? Como tem tido golpes, né? Através de mensagens, através de ligações, através de redes sociais. Então a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Então precisamos cada vez mais trazer aquilo que a gente aprende, de moral principalmente, né? Da casa espírita, aquilo que o Espiritismo nos oferece, para lidar com tudo isso que tem acontecido, com essa evolução toda social, intelectual, né? Aí que estamos enfrentando, né? Inclusão social e diversidade, né? Promoção da inclusão. É fundamental promover a inclusão social para garantir participação de todos nas ações e ensinamentos. Respeito à diversidade, respeitar as diferenças, diferentes públicos, amplia o alcance e fortalece a mensagem dos ensinamentos. Que é uma coisa que a gente sabe, né? O quanto a gente precisa saber entender a diferença de cada um de nós. Todos nós aqui somos diferentes. Então, a gente vê muito a questão física, mas todos nós aqui temos diferenças espirituais, diferenças intelectuais, diferenças de cultura, diferenças de educação. Então, todos nós somos diferentes. E a diversidade fala sobre isso. Não só esse respeito pela diferença física, porque às vezes a gente pensa nisso, seja pela cor, pela raça, pelo defeito, né? Às vezes é inclusão porque fulano é um cadeirante. Não é só isso. É inclusão e diversidade, respeito por todos, por tudo que somos. Cada um de nós tem que ter respeito um pelo outro, tá? Sem julgamentos. Tá? Então, é isso que a gente precisa cada vez mais fortalecer, a diversidade. Né? E o futuro, né, das casas espíritas na sociedade, né, a promoção da espiritualidade, né, a casa espírita continua a fomentar a espiritualidade em meio às mudanças sociais e culturais presentes, né, difusão do conhecimento. Essas casas espíritas promovem o conhecimento espiritual e filosófico para fortalecer a compreensão humana, cultivo da solidariedade. E são valores que eles não vão mudar com aquilo que está mudando a sociedade em termos de inteligência. Pelo contrário, são coisas que a gente aprende e cada vez mais vai entendendo que isso faz parte da nossa evolução, parte da nossa caminhada aqui na Terra. Então, cada vez mais a gente precisa apenas ir se adequando às evoluções que vão, né, aparecendo para nós, para que a gente possa aproveitar aquilo de bom que está chegando para nós, mas mantendo e cada vez mais incentivando o adquirir conhecimento, tá? E a prática, não só adquirir, mas praticar também do conhecimento,
em relação à moralidade, todas as coisas que nos ensinam a caminhar pelo caminho do bem, como eu falei agora há pouco, né? E aí, para a gente fechar, né, as funções essenciais, né, a Casa Espírita atuam como escola, hospital, oficina de luz, oferecendo diversos serviços à comunidade, aqui é só um resumão, né? Promoção do conhecimento e cura, né? Dedicação e renovação. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Até avancei um pouquinho aí. O Fernando vai puxar minha orelha. Uma boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado aí. Já estou quase infartando. Gente, eu acho que ele tinha muita coisa para falar ainda, né, Isão? Porque a gente olha assim, não é só isso aí não, tem mais coisa. Tem bastante coisa, isso aqui é só um pedacinho. Mas infelizmente não dá. Eu só posso falar uma coisa para vocês. Depois que a gente chega aqui, entra e se doa a essa casa, eu posso garantir para vocês, nunca mais vocês serão as mesmas pessoas. Isso eu posso falar com vocês de carteirinha, vamos dizer assim. Então, que a gente não perca essa oportunidade, não só de vir às palestras, sim, mas sempre quando possível, quando a gente puder, se dedicar à casa através de alguma tarefa, através de algum estudo, que olha, vocês não sabem o quanto vocês vão ser recompensados. Então, a gente agradece ao Serginho pelo trabalho. Falar dessa casa, melhor parar, senão eu e Isaura, a gente vai começar a chorar os dois juntos, a gente não vai conseguir terminar. Então, obrigado, Serginho. Vou chamar a Dani para fazer a nossa prece de encerramento, para que a gente possa, então, partir para a segunda parte que eu faço. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, obrigada, Senhor, por aqui estarmos, e que possamos nesse momento elevar os nossos pensamentos, recebendo as vibrações que a espiritualidade amiga nos traz, os mentores desta casa, nossos amigos espirituais, espíritos familiares e protetores. Que possamos agora deixar os nossos espíritos aos cuidados deles, que eles possam nos auxiliar nas questões, nas dificuldades que porventura estejamos passando, aqueles que estão em nossos corações, que são motivo das nossas preocupações, que essas vibrações possam ser levadas a eles também, onde houver um sofrimento. E obrigada, Senhor, por esta casa espírita que nos acolhe sempre. Fica conosco, amigo Jesus, que assim seja.